Pronto. Pronto. Permitir umas pessoas. Pronto, agora está. Então, nós temos uma área muito ampla, né, de atuação, podemos atuar na pedagogia hospitalar, em ONGs, na educação social, né, podemos atuar também em empresas, como foi dito, é, na área de materiais pedagógicos, didáticos, então a área do pedagogo ela é extremamente ampla, né? Por isso que é o quinto curso no país mais procurado. E aí, discutir sobre a atuação do pedagogo, né, na atualidade, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós vimos nessa temática algo muito propício, né? Ao mesmo tempo que a gente está lidando, né, com algo novo, que as discussões já vinham acontecendo, alguns professores, alguns docentes já vinham incorporando em suas práticas pedagógicas a utilização dessas tecnologias, né, de mídias educacionais, mas, de repente, os professores e professoras tiveram que adotar em 100%, né, de suas práticas. Então, o Instituto Península elaborou uma pesquisa, né, realizou uma pesquisa que foi publicada no dia 16 de maio, onde aponta que 83% dos professores da educação básica nunca tinham dado aula remota antes dessa pandemia. Então, tem sido para eles algo novo, né, que de repente eles tiveram que se lançar nesse mundo ainda que para eles parecia um pouco desconhecido, por não terem ainda atuado. E aí, tudo isso gera, né, a necessidade de um autocontrole do docente, da pessoa que está à frente das organizações escolares, né? Então, como fica a questão da inteligência emocional, da educação, né? As questões relacionadas à emoção diante de tudo isso. Então, a partir dessa perspectiva, hoje os professores, né, a professora Niédia e o professor Paulo Jorge, eles irão abordar essas duas linhas de discussões e de atuações do pedagogo, né, como possibilidades de reflexão nesse nosso processo formativo, como também na nossa atuação, seja na sala de aula, seja à frente, né, das escolas na orientação de professores. Então, nós esperamos, né, que essa noite seja extremamente rica de discussão. Cada professor terá 30 minutos para apresentar a sua fala e depois a gente vai abrir para discussão, certo? As perguntas vocês podem ir fazendo no chat e depois da apresentação dos professores, nós vamos elencando em blocos de discussão, ok? Então, uma boa noite e Paulo Jorge vai dar início à sua fala. Bom, então vamos lá, né? Mais uma vez, boa noite, agora de forma oficial para todos, para todas. E assim, como não poderia ser diferente, parabenizar todos os pedagogos que aqui se encontram, muitos dos companheiros aí que conosco colaboram e constroem e ajudam na formação de novos pedagogos. De modo especial também aqueles tantos que estão em formação, a maioria, portanto, neste nosso encontro, nesse webinário, e dizer que muito do que sou, mas muito mesmo, bem como muito, mas muito do que tenho, deve-se a uma escolha, a uma feliz escolha que fiz há anos e anos atrás, mas precisamente no ano de 2002, quando resolvi fazer o curso de pedagogia. Curso que me fez ser melhor, que me fez ser mais gente, que me fez ampliar espaços, lugares, que me fez ser mais humano também. Então, essa história, que muito se diz aí afora, né? Que a pedagogia não serve para nada, ou para que pedagogia não se tem espaço, não vai ajudar, não vai render em nada. Eu sou uma dessas provas aí que é o contrário, que pedagogia, sim, é bom, vale a pena, nos instiga na reflexão, na produção de ciência, na investigação, que nos dá possibilidades diversas de atuarmos e buscar fazer diferente, né? Então é isso. E agradecer a tantos pedagogos aí que no passado passaram em minha vida, o professor Wilson, a Helena Vanessa também, enfim, que nos ajudaram a ser aquilo que eu sou hoje, né? Mas, então, como já apresentado, eu sou o professor Paulo Jorge, trabalho no curso de licenciatura de Educação Física, na SES, em Pedagogia também, e tenho ainda umas disciplinas no curso de Educação Física,
tá? Educação física, melhor dizendo, história. Eu preparei um breve material aqui para que a gente possa ir conversando e mostrando um pouquinho o que está aí, né? Mas aí, salvo engano, no caso... Paulo, Oi. alguém está colocando que está baixo a tua fala. Então, deixa eu falar mais alto. Será que melhorou ou não? Oi. Pronto. Ok. Eu vou tentar falar mais alto, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o material que nós preparamos. Eu penso que seria interessante também nós combinarmos o seguinte: no momento, quando alguém está falando, o restante, silenciar os microfones, porque isso ajuda a todos, né? E inclusive a nós que estamos falando, para não perdermos um pouco a linha de raciocínio. Eu estou compartilhando material com vocês. Quando vocês estiverem vendo, por gentileza, vocês me deem sinal. Ok, Paulo, está aparecendo. Pronto, vamos lá. 28 minutos eu tenho, não é isso? Vamos correr. Então, primeiro, falar de que aquelas reflexões que nós aqui vamos tratar, vamos trazer, baseia-se em reflexões, algumas já tecidas e feitas em algumas disciplinas que eu dou, inclusive com alunos que nesse momento estão conosco, que se baseiam em algumas falas de pedagogos e profissionais outros da educação que tratam essa questão da informática e das tecnologias educacionais, naturalmente, dentro da escola, dentro do espaço escolar. Como Costa, Carla Viana, Marco Silva e outros tantos aí, outras referências, que depois, havendo necessidade, a gente pode apresentar para posteriores aprofundamentos por parte de quem desejar. Pois bem, o uso das tecnologias e as competências socioemocionais, interfaces do trabalho do pedagogo, da pedagoga. Como a Eliana já falou para a gente, já antecipou, essa fala vai ser dividida comigo e com a companheira Niédia. Vou começar a descascar o abacaxi, depois Niédia conclui e a gente saboreia junto por meio das perguntas, das intervenções, para aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Então, especificamente nesse primeiro momento, a minha fala, nós vamos nos voltar para a questão do uso das tecnologias. E muito pertinente essa reflexão no dia de hoje, que se dá nesse contexto de pandemia, bastante desafiador, que nos provoca bastante, e esse tema, como a Eliana já apresentou também, parte de uma pesquisa, portanto, realizada dias atrás, recente aí, que apresenta alguns dados, e interessante notar que nós não estamos tão distantes desses dados que são apresentados, não. Então, vamos olhar a realidade do momento, né? O cenário atual que estamos vivendo. Esta pesquisa, realizada pelo Instituto Península, fala que quase 2 meses, como nós podemos acompanhar aí, que as escolas já estão fechadas em todo o país por causa da pandemia, já sabemos, 83% dos professores ainda não estão preparados para ensinar. E enquanto uma série de profissionais está por aí, não é? No meio desta pandemia, fazendo o seu trabalho de casa, que não é fácil, é difícil. Alguns professores entrevistados relataram que está sendo muito mais complicado porque precisa passar por um processo de reinvenção e como que total. E a isso soma-se a sobrecarga e o estresse. Certamente, se não todos, mas a maioria de nós sabemos bem o que significa isso. Não é verdade? Depois, ainda sobre essa pesquisa realizada recentemente, fala que esse cenário mostra que o cenário inclui uma saúde mental já prejudicada do professor, de modo que quase 70% daqueles que foram entrevistados se disseram ansiosos e só 3% realizados. E a maioria relatou que não recebeu até agora nenhum apoio emocional por parte da escola em que trabalha.
Pois bem, este é o quadro, é o cenário que nós estamos vivendo, que nós estamos inseridos, repito, boa parte de nós estamos aí dentro desta realidade, que é bastante desafiadora e provocadora também. Diante da realidade, o que fazermos? Braços cruzados ou darmos passos buscando melhorias, buscando fazer diferente, mesmo é verdade tendo essa carga emocional que muitas vezes é como que um desestímulo e não quer nos motivar tanto, né? Mas vamos lá. Dada esta realidade já constatada e apresentada por meio de uma pesquisa, eu gostaria de apresentar aqui algo que não é novo, que não é novidade. É a questão do uso dos recursos tecnológicos dentro do espaço educativo, dentro da escola. Ora, o que é que a gente quer apresentar ou começar a refletir? Por que só para nós pensarmos, depois amadurecermos essa ideia, que o trato hoje com essas questões das mídias educativas, com os recursos tecnológicos, tem nos provocado tanto e, às vezes, com uma carga emocional tão grande? Se há algum tempo, e não pouco tempo, há mais de 30 anos, pelo menos na política do Brasil, as escolas têm sido provocadas, incentivadas e motivadas para darem resultados no quesito de dialogarem e terem as suas práticas pedagógicas pautadas também, desenvolvidas a partir de tecnologias. Aí eu trouxe alguns dados, de 4 especificamente, para darmos uma olhada de modo histórico, sem entrarmos muito em detalhe, porque senão o tempo não vai dar tempo, tá? Fiz um recorte, propositalmente. Tanto em 81 quanto em 82, ou melhor, antes da década de 80, já se começaram de forma embrionária algumas discussões sobre essa questão da tecnologia no espaço escolar. Em 81 e 82, especificamente, aconteceram seminários nacionais em que se discutiu com mais frequência, com mais propriedade, essa questão do uso, da introdução da tecnologia na escola. Levantando alguns pontos, como, por exemplo, de que as atividades de informáticas fossem pensadas e inseridas no contexto escolar, levando em consideração a realidade em que os alunos estavam inseridos, a questão de aspectos culturais, enfim, observar o contexto. E que toda essa tecnologia, que até então estava tendo essa força para ser inserida na escola, não fosse apenas, ou o foco não se voltasse para as questões do mercado, não, mas, sobretudo, para benefícios educacionais. Isso, tanto nesse primeiro quanto no segundo, na década de 80, portanto, no ano de 82, essas reflexões aí, quando se buscava também uma política para a distribuição e colocação de computadores nas áreas de ensino, nas escolas, para começar a fazer uma educação diante das realidades que eram exigidas e que eram apresentadas aí. Seguindo, lá em 1983, foi criado um projeto Educom, que é uma educação com computadores, e interessante notar que nesse ano aí, 83, concretamente, de forma oficial, houve uma primeira ação de levar computadores para as escolas. De modo que, se nós olharmos historicamente também, foram formados 5 pontos de atenção, ou melhor dizendo, foram formados 5 centros pilotos de estudo, e aqui em Pernambuco, por exemplo, a Federal, a FPE, ficou responsável por um desse ponto de apoio também. Caminhando mais um pouquinho, dando uns pulos, só para a gente rapidamente olhar um pouco da história e perceber que essa questão tecnológica não é tão estranha à educação, mas não deveria ser. De 95 até os tempos atuais, existe aí um programa, que é o Proinfo, né? Houve a criação do Proinfo, ainda hoje presente e latente em nossas realidades, em nossas escolas, que fez com que vários computadores, é interessante dizer também que quando a gente fala em tecnologia, é muito amplo, né? Aí falando e estreitando agora o olhar, tratando-se de tecnologia, nessa perspectiva educacional, internet, dentro de cyberespaço e outras coisas tantas como vamos ver daqui a pouco,
nos voltamos para esses equipamentos mais atuais, vamos dizer assim, modernos, que nos ajudam em construções tantas como nós vamos ver daqui a pouco. Então, nesse programa que ainda hoje existe, que é o PROINFO, e muitos de nós acompanhamos, né, professores eram formados a nível de pós-graduação para se tornarem multiplicadores, para que nas escolas onde estivessem inseridos, nas escolas que os computadores houvessem chegado, o trabalho ali pudesse acontecer de modo a afinar mais essa prática pedagógica com a questão dos recursos tecnológicos disponíveis. Então, só para dizer até então, nesse pequeno olhar histórico, que não nos deveria causar estranheza essa questão da tecnologia na escola, no contexto escolar. Nós não deveríamos, né, talvez, estarmos tão aflitos como muitas vezes ficamos quando nos é pedido, como no momento se tem pedido, nosso trato mais imediato, maior, com essas questões de ordem tecnológica. Alguém poderia dizer, professor, calma, vamos fazer uma leitura disso que o senhor apresentou até então, vamos ver o que deu certo, vamos ver o que não deu, vamos apontar as limitações. Podemos fazer isso, mas vamos deixar isso para um outro momento, tá? Porque é verdade, é válido. Algumas iniciativas foram limitadas, algumas deram certo, outras não também. Mas o nosso intuito é saber de que há algum tempo, há mais de 30 anos aí, tecnologia já se vem permeando aí os discursos, os espaços pedagógicos, escolares, a política da educação. Ultimamente, só para dar continuidade, dizer que é um tema também atual, nós temos, não é novidade para ninguém, de poucos anos para cá houve a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, e quando nós vamos ver aquelas competências gerais, existe um especificamente que trata a necessidade da cultura digital, especificamente como nós podemos observar aí, não é? A competência geral do número 5, onde diz compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Isso aqui nós tratamos, por exemplo, nas disciplinas, quando estamos refletindo as tecnologias educacionais, quando falamos das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, ou quando falamos ainda das NTIC, que são as novas tecnologias de informação e comunicação. Enfim, existe uma série de siglas, mas que tratam do mesmo aspecto, do mesmo objetivo. Isso, essas competências, para que o aluno, o estudante, fazendo uso delas, como a CNBB, ou melhor dizendo, como a BNCC apresenta, a Base Nacional Comum Curricular, o aluno possa compreender, é interessante olhar isso aí, ó, utilizar e criar tecnologias de informação e comunicação de forma crítica, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, além de produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer, olha a palavra-chave aí também muito bacana, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Hoje, certamente os pedagogos, ou os professores em formação aí também em outras licenciaturas, hão de concordar que existem umas palavras hoje muito que na moda, mais do que na moda. São palavras que se destacam e têm muito a ver com práticas pedagógicas que são muito discutidas no cenário atual. Por exemplo, educação híbrida, o uso de metodologias ativas, aquela perspectiva do trabalho pedagógico que nós chamamos de sala de aula invertida e outras coisas tantas. Tudo isso, minha gente, que eu falei até agora, dá espaço, abre, trabalha com essas tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, parece-nos que não há outro caminho daqui para frente, nem agora, que é o de nós dialogarmos cada vez mais com esses recursos digitais, com essas tecnologias. Agora, usadas de forma crítica, reflexiva, como vimos aí, e mais, para dar ao aluno
aquela possibilidade dele ser protagonista, para oferecer a possibilidade dele ser autor de sua produção também, claro. O professor não fica de fora, como muita gente corre nesse erro de pensar. O professor vai ser descartado, não serve para nada. Não. Sempre a figura do professor, do docente, do pedagogo vai ser imprescindível, vai ser fundamental. Mas não deixarmos de lado que, utilizando essas tecnologias digitais, que hoje nós estamos, alguém pode dizer, e eu vou dizer de certo modo, é verdade, estamos sendo forçados para usar com o intuito de favorecer o protagonismo e a autonomia que a gente tanto discute e tanto fala aí também, né? Alguém pode dizer, mas não é tão fácil assim não, professor. Não basta o professor querer, que nem sempre é possível, eu vou dizer, é verdade. Tem que ser uma empreitada que envolve a gestão escolar, os pais, os alunos, os professores, toda a comunidade educativa. Políticas públicas também que estejam votadas, tratando-se da esfera pública agora, né, seja municipal ou estadual. É verdade, eu concordo com quem está pensando, dizendo, não é tão fácil. De verdade, não é. Mas é preciso despertarmos para fazermos um trabalho coletivo e propiciar também outra coisa muito interessante que eu não disse até agora, a personalização do ensino, que é um desafio, sempre foi. Se nós olharmos direitinho, o trabalho, o papel do pedagogo passa por isso aí também, de oportunizar, de pensar meios e processos para que o processo ensino-aprendizagem aconteça. Beleza. E como pensar práticas diferenciadas para atender diversos ritmos, diversos passos diferenciados que nós encontramos na turma. Porque é ilusório, ou ilusória, aquela ideia de que na sala de aula todos estarão iguais, no mesmo nível. Nós já superamos essa discussão, né? Não. Então, vem essas tecnologias ajudar, dando esta autonomia e esse protagonismo, para que cada aluno vá se desenvolvendo e atingindo, claro, aquilo que é objetivo e que é desejado. Vamos correr mais um pouquinho. Então, vamos lá. Nós temos aí um cenário, uma realidade atual que tem nos inquietado bastante, que tem nos dito que nós precisamos trabalhar com esses recursos de forma remota. Nós temos um cenário histórico visto rapidamente, que nos diz que essa discussão com tecnologias não é tão nova, e a gente se pergunta por que ainda nós temos algumas resistências. Eu não quero colocar culpa em ninguém, nem gosto de fazer isso, tá? Mas só para nós provocarmos, não os outros, mas começar a nós mesmos a pensarmos. Existe um teórico, um autor, cujo nome eu esqueci agora, que vai falar de algumas que eu estou chamando de seguranças inconsistentes, que são algumas leituras que alguns professores fazem acerca desses recursos tecnológicos digitais, que pensa que está colaborando para o bom uso e, na verdade, não está. Está como que parado e estacionado. São três. Primeira perspectiva. Tem professores que são, como eu poderia dizer, e alguns alunos que estão aí acompanhando já estudaram certamente sobre isso, né? Que tem aquela ideia bacana de estar sempre atual. E tudo aquilo que aparece no mercado de tecnologia novinho, em folha, quer trazer para a sua prática pedagógica, né? Existem muitas formas, diz o autor, nosso teórico aí, um deles, de estragar a tecnologia. E uma delas é quando se agarra a versão mais recente e mais incrível. Nós precisamos, na verdade, distinguir a diferença entre interesse na tecnologia e também nós precisamos, nessa diferença, também diferenciar o alfabetismo tecnológico. Para a gente entender um pouco melhor, é pouco se o professor chega na sala de aula munido de todos os aparelhos tecnológicos digitais possíveis que o mercado dispõe e que ele, com seu salário muito bom, comprou e providenciou. É pouco se ele, por exemplo, não foi, vamos pensar assim, alfabetizado tecnologicamente para fazer o bom uso dessas ferramentas com seus alunos também.
Porque tem professor que pode dizer, eu tenho uma lousa mágica, carrego ela e uso ela para dar aula e para fazer interatividade. Beleza. Mas teus alunos também estão inseridos nesse processo? Cabe esta reflexão aí também. Não adianta ter, por exemplo, um data show, né? Vamos dar um exemplo de data show, que não é tão novo, que não é novidade para a gente, é verdade. Mas no passado, ainda hoje, nós fazemos uso do data show, né? Uma ferramenta que muito nos auxilia, que é bacana, é verdade. Mas do que adianta ter um data show, carregar ele para cima e para baixo, e olha que eu carrego também, viu? Para as minhas salas. Agora, se o professor liga ele e coloca no slide um texto do tamanho do mundo, como que copiou ali do livro para o slide e o professor apenas lê o que está lá no slide. E ali não serve para uma discussão ou para uma construção posterior. Na verdade, só fez trocar a lousa, o quadro, o pilô, para esse material aí digital, o data show, mas a funcionalidade permanece a mesma. E a pergunta, houve criação? Oportunizou a otimização do tempo? O aluno, o estudante, será que cresceu mais, aprendeu? Porque muitas vezes a gente cai na incoerência ou naquela falsa segurança de pensar, pronto, vou chegar com o melhor instrumento hoje disponível no mercado tecnológico para atrair a atenção dos alunos. Cuidado, porque no primeiro instante pode até puxar, trazer a atenção e depois fomenta aquela mesmo desinteresse. Se nós não usarmos as ferramentas ou a tecnologia para uma boa construção e consolidação do processo ensino-aprendizagem. Um outro aspecto fragmentado é que parte de algumas premissas falsas, como aquela que diz que a tecnologia vai mudar a educação, dizendo que ela agora vai possibilitar aprendizagens e melhores resultados. Espera aí, isso não vai ocorrer se a nossa prática não for direcionada para a sua implementação, para a sua utilização e avaliação. E dizer, minha gente, que com isso muita gente se frustrou, viu? Mas muita gente mesmo, que preparou aquela sala para ser a sala de recursos digitais, a sala de computação, a sala de computador, seja lá como quiser chamar, e de repente viu que o resultado pouco sutil é feito, que aqueles instrumentos ou aquela sala que se lutou tanto para ter um ar-condicionado, para as máquinas funcionarem melhor, que se lutou tanto, não tem ajudado e não tem melhorado, por exemplo, o resultado das aprendizagens e aprendizagens significativas dos nossos estudantes. Aqui, presta bem atenção, o pedagogo entra com uma função muito importante, é bom que nós saibamos disso, né? Que é justamente de direcionar o uso. Quantos pedagogos aí não assumem a postura de supervisores ou coordenadores pedagógicos, né? Ajudando professores, pois bem, pedagogo, pedagoga. Sua tarefa é olhar e se perguntar a você próprio, aos outros que você coordena, em que esta ferramenta, essa tecnologia vai colaborar para que a aprendizagem melhore. E, por fim, um outro aspecto frágil, né? Que às vezes a gente se baseia, mas que na verdade não está ajudando e colaborando de forma positiva, é fazer um mau uso, né? Dizer que se não usar apropriadamente a tecnologia, passa apenas, como já tinha falado antes, a ser somente um objeto de distração, que mais do que ajudar, tende a dificultar o processo. E como é doloroso, né? Quando nós, certamente nós já passamos por isso, vimos, quem sabe, algum professor, nós mesmos, né, com boa intenção, lá querendo fazer, usar, e a coisa não funcionou, porque talvez não tínhamos a habilidade necessária. Aí alguém vai dizer, mas ninguém, ou na minha formação, ou na minha graduação, ninguém me ensinou a ligar isso, a desligar. E eu vou ser sincero para vocês. Mesmo, e nós temos algo de muito positivo, né? O curso de pedagogia,
o curso de Educação Física, a licenciatura, tem esta possibilidade de ter uma disciplina que discute de forma mais abrangente e ampla isso que nós estamos discutindo em poucos minutos agora. Mas na nossa disciplina, a gente não vai ensinar a ligar, a desligar, a colocar para cima ou para baixo, não. Mas a despertar uma reflexão de modo que nos leve a, mais do que saber manusear, mas saber utilizar as ferramentas para um uso adequado. É verdade, sabendo que o pedagogo, a pedagoga, no dia hoje, a nós dedicados, né, e outros tantos professores, não vão resolver isso tudo sozinho, né? Mas é preciso que nós estejamos sempre juntos nessa perspectiva da coletividade e buscarmos caminhos. Aí alguém pode dizer, professor, e aí eu tenho pouquíssimos minutos, né? Deixa eu correr. Alguém pode dizer, professor, beleza, há tempo a educação discute isso, a tecnologia, mas é verdade, tem escolas que não têm, tem dificuldades, etc e tal, é verdade. Mas nós discutimos, mas ainda temos dificuldades, e eu vou dizer, é verdade, né? E eu penso, não estou querendo responder, aqui é só um olhar, é bom que se diga, né? É só uma palavra sobre o que estamos estudando, e cada um teria outras contribuições para dar, claro, né? Mas esse sufoco, hoje, para nós, que são revelados naquela pesquisa inicial, né, que a Eliana apresentou, eu também, e que nós, de certo modo, nos reconhecemos naquela pesquisa, ao meu ver, trata-se, primeiro, porque tem sido apresentado para nós essa necessidade de trabalhar nessa perspectiva remota e com recursos digitais, de certo modo, algo novo, não deveria ser, mas e, de certo modo, a curto prazo. Aí é isso que, de certo modo, também nos amedronta, nos deixa um pouco inseguros e vai causando aí, eu acho, esta carga de estresse e de sentimentos outros que são aflorados que não são tão bons. Bom, mas quanto a isso eu não vou me posicionar, né? Não tenho psicologia, admiro muito a área, a já vai preparando aí para nos ajudar a pensar nisso, tá? Bom, mas para encerrar, porque meu tempo está quase estourado, eu acho que é importante aquela pergunta, né, que está aqui, olha. E diante desse quadro, desse cenário, como é que o pedagogo ou a pedagoga deveria se posicionar diante dessa realidade tecnológica escolar, que é exigente, que nos provoca bastante e que tem nos desafiado a cada momento e a cada instante, né? Eu pensei em algumas coisas concretas aí que podem nos ajudar. Primeiro, tem até esse pensamento que pode nos ajudar a pensar, né? Porque tem gente que diz assim, não, eu não fui educado desse jeito, eu não fui educado dessa forma, eu dei aula já há algum tempo usando tecnologias que deram certo no passado, como o GIS, agora o Pilô, o quadro, o livro didático, e eu acho que isso basta, não precisa inovar. Aí tem um pensamento aí que nos ajuda a pensar, dizendo, olha, assim como o trabalho de um médico, que costuma mudar com os novos instrumentos e tecnologias, assim também deveria ocorrer com o trabalho de um professor. E, sinceramente, minha gente, eu estou convencido, e eu acho que nesse cenário, nesses 12 meses, estou convencido mais ainda, e nós podemos testemunhar isso. Vocês, estudantes, também, companheiros de trabalho, que a tecnologia vem ser uma aliada muito bacana para nós. Neste tempo de pandemia nem se fala, né? Quando estamos aí utilizando a perspectiva do ensino remoto para darmos continuidade ao processo do ensino pedagógico. Mas é um trabalho que continua e que já vinha também, né? Por exemplo, perspectivas de escola ou de processos educativos que trabalham com ensino híbrido. Já se faz uso de tecnologia. Agora se intensificou mais, né? Para dizer, por fim, ou em outras palavras, que o professor, o pedagogo, o docente tende, sim, a melhorar sua prática pedagógica se de forma reflexiva, crítica, fizer bom uso dessas ferramentas que nos são disponíveis. Agora, é claro, se essas ferramentas estão disponíveis ou não, devemos discutir no outro momento, devemos conversar,
ver a questão de política pública. Nós temos aí essa discussão, né, quanto ao Enem, se tem ou se não tem, a favor, contra, e quem não tem hoje a possibilidade de atualizar-se, porque está excluído, tecnologicamente falando, para dizer que esse tema vai sendo bastante abrangente, né? Mas vamos lá, completamente para encerrar, porque meu tempo estourou, eu sei. O professor, o pedagogo, deve ter uma atitude de abertura. Ou a gente se abre para dialogar, para se atualizar, ou, desculpe-me, nós vamos continuar reproduzindo práticas caducas. E o professor, hoje, neste cenário de pandemia, nesse desafio que nos é apresentado, se ele não se abre, não se atualiza, manter sua prática pedagógica, docente, caduca, me desculpe, mas ele vai estar de fora, vai estar excluído, infelizmente, né? E aí a necessidade daquela palavra que tem sido mágica esses dias também, né? De nós ousarmos, de nós nos reinventarmos. Agora, é claro, isso dá trabalho, é exigente. Eu digo por mim também, né? Mesmo tendo um trato aproximado com as tecnologias, mas tem sido exigente, não é fácil. Mas é preciso dar passos, ousar. Pedagogo deve fazer isso. É ver de que forma, um exemplo, né? Uma das facetas, vamos dizer assim, do trabalho do pedagogo, é buscar meios e caminhos para favorecer, sim, a aprendizagem, o ensino de forma significativa. Então, vamos pensar, vamos dialogar, vamos nos reinventarmos. E nesse processo estamos todos nós inseridos, né? Olha que beleza, eu aqui falando no momento, fazendo uma apresentação, que depois vocês, claro, terão a oportunidade de colaborar também, à distância, enfim, assim por diante. Então, para finalizar mesmo, é preciso também que o pedagogo busque compreender o uso das tecnologias, mais do que tê-las. Já conversamos, né? Não é suficiente ter uma sala que nos oportunize esse trabalho na escola, não é necessário termos outros objetos e tecnologias que tenhamos e levemos para a sala de aula, se a gente não compreender e não fizer bom uso, né? E um trabalho, repito, em toda a escola, porque não adianta o professor fazer um plano bacana, bonito, alinhado com o LDB, alinhado com a BNCC, preparou sua aula, vai fazer uso do computador, por exemplo, da internet, e quando vai para a sala de computação, descobre que a chave da sala de computação está pendurada na saia da gestora, que naquele dia não foi dar o seu expediente. Poxa vida, aí coloca para perder todo o processo, né? São situações delicadas que, na realidade, né? Estou falando coisas reais aqui, acontece que não são interessantes, tá? É preciso também, para encerrar, pensarmos formas efetivas de fomentar o processo de ensino e aprendizagem através das ferramentas disponíveis. É interessante notar, né? Olha, essas ferramentas disponíveis, tecnológicas digitais, não só deveria se dar positivamente numa única via, não. Facilitar apenas o ensino. Também, mas deve favorecer e fomentar o trabalho de aprendizagem também, que, na verdade, como já estudamos e sabemos, é uma moeda de duas faces, né? Ensino, aprende e ensina ao mesmo tempo, como diria o grande pernambucano lá, o Paulo Freire, que tanto gostamos e valorizamos. Pois bem, a ferramenta pedagógica digital, tratando-se, olha só, interessante, a ferramenta tecnológica digital, tratando-se ou sendo tratada de forma pedagógica, deve favorecer de forma efetiva esse processo ensino e aprendizagem. Bom, eu penso que eu vou encerrar por aqui. Eu teria ainda algumas palavrinhas para apresentar, que são em 6, que se o professor e o pedagogo têm consciência, poderia ajudar nesse trabalho. Mas eu vou encerrar para passar a palavra para a Niégia, que já esgotou meu tempo, com uma única pergunta para todo mundo pensar. Será que nossas práticas serão as mesmas depois que nós atravessarmos essa fase de desafios, essa pandemia, esse ensino na perspectiva, educação na perspectiva do ensino remoto? Será que a tecnologia voltará ao lugar de antes,
quando muitas vezes era uma estranha, ou que a gente não queria se aproximar porque temia, tinha medo, etc e tal? Ou será que ela vai ser uma forte aliada para o nosso fazer pedagógico? É isso. Paro por Primeira aqui. resposta. Eles não vai ser as mesmas, não. Pois tudo na vida pode acontecer, mas não se pode fazer coisas iguais por aí. E segunda resposta, a tecnologia pode atuar como nossa aliada de nossa pedagogia, nossos estudos, nosso entretenimento e nosso dia a dia e nossa sociedade de todo o mundo. Então, o que vocês acham? Obrigada, Sara, por sua contribuição. Muito bem, né? Sara é nossa aluna do primeiro período de pedagogia, né? Parabéns, Sara, pela participação. E aí, ao final, você pode retomar essas questões, tá certo? Como os outros também, os outros alunos, as outras pessoas que estão assistindo, ao término da fala da professora Niédia, a gente abre para discussão. Então, obrigada, Paulo Jorge, por sua contribuição inicial, e agora a professora Niédia, com as questões da inteligência emocional. Boa noite a todos e todas, né? Desejar parabéns a todos nós, pedagogos e pedagogas, né, nesse nosso dia. Parabenizar o nosso colega, né, o professor Paulo Jorge, pela excelente apresentação, né, pela fala, né, com relação às tecnologias, aí como uma das interfaces, né, do trabalho do pedagogo, né, e da pedagoga, né, e dizer que realmente, né, é desafiante esse momento, né, que nós estamos vivendo, né, e como o Paulo disse, nós ainda precisamos, né, nos aproximar mais, né, das tecnologias, temos dificuldades, né, porque tudo que remete ao novo, né, e nos remete à mudança, né, a sair da nossa zona de conforto, causa um certo estranhamento, né, causa preocupação, né, causa ansiedade, né, e muitas vezes causa um estresse, né, e esse momento, ele é um momento muito, muito novo, né, não tem algo que a gente tenha vivido, né, que se compare, não é, a esse momento, né, que é requerido de nós condutas que vão, não é, de encontro à nossa natureza humana, né? Nós somos seres sociais por natureza, né? E aí, diante dessa nossa realidade, é exigido de nós, né, esse isolamento social, né? Então, precisamos, né, pensar estratégias de como lidar, né? Requerer recursos, né? Desenvolver recursos que a gente possa estar utilizando nesse momento, né? E que possa aí estar amenizando, né, um pouco essa nossa ansiedade, né? Para que ela não se torne uma ansiedade patológica, né? Porque a ansiedade, né, todos nós temos, né? Ela é um elemento importantíssimo, né, para a gente poder funcionar na vida. Agora, quando ela se exacerba, né, quando ela toma uma proporção, né, muito maior nas nossas vidas, que nos impede de realizar, né, as nossas atividades cotidianas, né, é algo que já precisa chamar a nossa atenção, né? Então, e aí a gente vai, né, discutir um pouquinho, né, que competências, não é, nós podemos utilizar, não é, como recursos, não é, para lidar melhor com esse momento, para lidar, não é, na relação,
né, com as outras pessoas, para lidar na relação com os nossos alunos, né, com a nossa equipe, né, de trabalho, né? E aí, por isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre essas competências socioemocionais, né, que são competências extremamente importantes, né, além da competência cognitiva, né, que a gente já trabalha cotidianamente no contexto escolar e também fora dele. Nós temos aí, né, hoje em evidência, né, muito mais do que em outros momentos, né, em outras décadas, as competências socioemocionais, né? Enquanto Paulo dizia que tinha, né, que tem disciplina, né, na formação, na dinâmica curricular dos cursos das licenciaturas, né, em específico de pedagogia, disciplina no âmbito, né, das tecnologias, né, enquanto inteligência emocional, né, uma disciplina que nos ajude, né, a entender melhor, né, como lidar com as nossas emoções, né, como desenvolver as nossas competências e quais são elas, né, socioemocionais, nós não temos, não é, na matriz, na dinâmica curricular do curso, né, uma discussão com uma disciplina específica, né? Nós fazemos algumas discussões em algumas disciplinas, né, de fundamentos psicológicos, né, da educação, pontuando uma coisa ou outra, mas não tem uma disciplina que está chegando agora, né, na nova matriz, né, do curso de pedagogia, uma discussão a respeito dessa temática, né, da inteligência emocional, né, de a gente poder estar discutindo um pouquinho sobre as competências socioemocionais, né, que hoje está sendo requerida aí, né, pela Base Nacional Comum Curricular, né, como um elemento importante, né, para, né, ser desenvolvido dentro do contexto, né, da sala de aula, e aí a responsabilidade, né, não só do professor, mas da escola como um todo, né, no desenvolvimento, né, dessas competências. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Também preparei alguns slides para a gente nortear a nossa fala. Tá? Sobre, né, o que são, né, essas competências, né, quais são elas, né, e o quanto elas são importantes, né, para a gente aprender a lidar, né, não só conosco, né, mas também com os outros, né, e com os desafios, né, que a gente encontra ao longo da nossa trajetória, né? Então, eu diria que tem esse tripé aí que vai nos ajudar a compreender, né, como essas competências, elas podem nos ajudar, né, em que aspectos, né? Um deles, né, que eu diria que é um pilar importante, é a gente aprender a lidar com a gente, né, a ter essa condição de nos percebermos, né, que é o pontapé inicial para a gente poder sair, né, e ir ao encontro do outro, né, nessa relação. Né? Quando a gente fala de competências socioemocionais, né, a gente já pode ver de cara aí duas inteligências, né, importantíssimas, se a gente pega a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, né, do Raoul Gardner, né, nós vemos aí de cara duas grandes competências que ele trabalha, que é a competência ou a inteligência, né, interpessoal,
e a inteligência intrapessoal, né? Então, a gente aprender a lidar, né, conosco e com as outras pessoas, né? Então, vamos aqui definir de uma maneira bem sintética, não é? O que são essas competências socioemocionais, não é? E aí vocês, à medida que a gente for, né, conversando, né, dialogando, nós vamos perceber, vocês vão perceber, né, que elas estão muito atreladas a o que hoje também a gente fala, né, sobre inteligência emocional, né, que aí nós temos o grande referencial, que é o Daniel Goleman, né, que vai fazer muito essa discussão da inteligência emocional, né, ser inteligente emocionalmente, né, saber lidar com as nossas emoções, saber administrar essas emoções, tá? Então, o que são as competências socioemocionais, né? Elas são um conjunto de habilidades, né, que cada pessoa tem e desenvolve ao longo da vida, né, para lidar com as próprias emoções, né, se relacionar com os outros, né, e alcançar objetivos e tomar decisões, né? Então, isso são as competências socioemocionais, né? Cada competência que nós vamos discutir, né, elas têm várias habilidades, elas são compostas por várias habilidades, né? E que a pessoa pode ter já, não é? Porque o sujeito, ele tem algumas predisposições, não é? A ser mais responsivo ou menos responsivo ao ambiente, né? Desde que nasce, e isso vai lhe dar a condição, né, de desenvolver certas habilidades que vão dar a ele, né, a possibilidade de ter uma relação, né, harmônica, harmoniosa, equilibrada, né, com o ambiente, né, não só físico, mas principalmente social, né? Então, uma harmonia, né, um equilíbrio nas relações, não só dele com ele mesmo, como também com as outras pessoas, né? Então, essas competências são esses conjuntos, né, ou é esse conjunto de habilidades, né, que a pessoa, né, pode desenvolver, não é? O bom é que essas competências, elas podem ser aprendidas, não é? Elas podem ser ensinadas, né? Elas podem ser praticadas, né? E aí isso pode acontecer ao longo da trajetória do sujeito, né? E aí, exatamente para lidar, né, para aprender a lidar, né, com as próprias emoções, né, para aprender a se relacionar com as outras pessoas de forma, né, significativa, saudável, também para alcançar os seus objetivos, né, e para também tomar decisões, né, porque a vida é uma constante tomada de decisões, tá? As emoções, né, e aí nessa discussão, né, das competências socioemocionais, né, as emoções, elas são inerentes ao ser humano, né? Todos nós temos emoções, né, e são uma característica, né, da espécie humana, né? Saber lidar com as emoções, né, nos ajuda a entendermos melhor quem nós somos, né? Quando a gente faz, não é, esse olhar, não é, para dentro, não é, de nós, isso nos ajuda muito a compreendermos quem somos, não é, a termos uma noção, não é, das nossas potencialidades, né, e também das nossas fraquezas, né, nos ajuda, não é, também a lidar, né, com os nossos sentimentos, como é que a gente se sente, né, diante de determinadas situações. É fundamental, né, também para que possamos tomar melhores decisões para as nossas vidas, né? Quando a gente compreende, né,
as nossas emoções, né, de como a gente se sente diante de determinadas situações, isso vai nos ajudando, né, a lidar de maneira mais, vamos dizer assim, positiva, né, equilibrada com as situações que nos são apresentadas cotidianamente, aos desafios, né, que nos são colocados. Então, aprender a lidar com as nossas emoções, né, tem a ver, né, com essa inteligência emocional, né? A gente, né, saber lidar, né, nos percebermos, né, ao longo da nossa trajetória. Tá? E isso é extremamente importante, não só para nós, como também para nós na relação com as outras pessoas, né? Porque eu entendo sempre que a gente primeiro precisa conhecer o nosso contexto, né, para depois a gente começar a estabelecer, né, vínculos, relações com outros contextos, né, com outras pessoas. Né? Então, primeiro a gente precisa se entender, né, se compreender minimamente, né, e isso nos ajuda e muito, né, a dirimir, né, a diminuir muito, né, das nossas ansiedades, que muitas vezes são desnecessárias, né, mas que a gente não compreende, a princípio, exatamente porque a gente não tem muito né, não faz muito, não é, esse movimento de se compreender, não é, nessa relação com o ambiente, não é, físico e social. É importante, né, também ressaltar que as habilidades socioemocionais, elas são importantes para a vida como um todo, né? Porque, às vezes, né, nós temos a impressão que elas são mais benéficas para a vida pessoal, né? Mas as habilidades socioemocionais, elas são de extrema importância, né, para a nossa vida como um todo, né, ao longo do nosso ciclo vital, né. Elas podem ser benéficas, né, não só para a vida acadêmica, né, mas para o sucesso pessoal e profissional. Então, veja que são, né, realmente competências, né, extremamente importantes, né, para a nossa vida como um todo. Ela faz parte do processo de formação integral, né, desse ser humano. Né? O professor, né, aí dentro dessa discussão, né, sobre competências socioemocionais, né, ele precisa desenvolver, né, em si mesmo as habilidades socioemocionais, né? Porque há uma preocupação, né, e a BNCC coloca, né, a importância né, da escola desenvolver, né, essas competências nos alunos, mas como eu vou poder desenvolver, né, as competências socioemocionais, né, no meu aluno quando eu não tenho essas competências desenvolvidas, né? Então, e aí é extremamente importante, né? O professor, ele também precisa desenvolver, né, em si mesmo as habilidades socioemocionais, né, para estar capacitado, né, aí a intervir nos modos de pensar, de viver e se relacionar dos seus alunos. Então, eu preciso, né, também, enquanto professor, não é, desenvolver essas habilidades socioemocionais, né? Então, que pela minha trajetória, muitas delas já estão aí em andamento, né? Só que muitas vezes a gente faz de forma muito intuitiva, né? Sem ter muita noção de que habilidades, não é, são essas, né? Que habilidades são essas? Né? Conhecer essas habilidades, conhecer essas competências socioemocionais, né, vai nos ajudar, né, aí a imprimir, né, toda uma energia no sentido de desenvolvê-las, né?
Então, cada sujeito, né, tem essa condição, né, a partir, né, da própria observação, né, do seu entorno e da vivência, né, das experiências, né, que se dão nas relações sociais. Então, muitas dessas habilidades, né, socioemocionais, dessas competências, nós vamos desenvolvendo, né, no nosso dia a dia, né? Agora, o que é importante é a gente conhecer cada uma delas, né, e ver as que mais, né, são essenciais, né, para a nossa, por exemplo, profissão. Né? Então, quem lida com pessoas, né, a profissão que mais tem esse contato direto com as pessoas, né, são profissões que exigem muito dessas habilidades, dessas competências socioemocionais, né? E hoje o mercado, né, de trabalho, ele tem, né, exigido muito, né? Muito mais do que habilidades técnicas, elas são importantes, né, mas hoje o mercado também tem exigido mais essas habilidades socioemocionais, né? E nesse momento, né, em que estamos vivendo, aí sim também, né, a gente precisa desenvolver, né, algumas, ou a maioria dessas habilidades são muitas, né, a gente vai pontuar algumas, para que a gente possa, não é, se relacionar bem, né, com as pessoas de uma maneira geral, né, e com os nossos alunos, né, e com a nossa equipe, né, de trabalho, com os nossos pares. Quais são, né? A gente pontuou, nós vamos trabalhar em cima, né, de 5 competências, tá? Que são as competências, são competências baseadas, né, num modelo teórico de personalidade, né, que se chama Big Five, né, que são os 5 grandes, as 5 grandes características, vamos dizer assim, né, os 5 grandes domínios, né, em que se dá, né, as características de personalidade de uma pessoa, porque muito dessa discussão e dessa construção, né, das competências socioemocionais, elas vêm muito dessa área do conhecimento, né, da psicologia, e também desse modelo, né, da discussão desse modelo teórico, né, que hoje é um dos modelos mais bem aceitos, né, do Big Five, né, que são esses 5 grandes domínios, né, que vão caracterizar a personalidade de uma pessoa. Então, está muito pautada, não é, nesse modelo teórico, essas competências socioemocionais. E aí nós temos a primeira delas, e aí vocês vão ver que uma, não é, ela vai complementando a outra, não tem como você utilizar só uma competência, né, elas estão muito interligadas, né, mas uma das competências, né, socioemocionais é a autoconsciência, né? Vocês também vão encontrar como autoconhecimento, né, autoconsciência. Então, o que é essa autoconsciência, né? Essa é uma competência extremamente importante, não é? Para a gente lidar bem, não é? Não só conosco, mas também com as outras pessoas, né? Então, mas esse é um pontapé inicial, né, de compreensão de nós mesmos, né? Então, essa autoconsciência, né, esse autoconhecimento, né, conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates dizia lá na filosofia, né? Então, conhecer, a gente tem dificuldade, né? Não é algo fácil, não é algo que a gente consegue de uma hora para outra, do dia para a noite. Isso é todo um processo, né, de autoconsciência, que é a capacidade para perceber e compreender, né, o significado das suas próprias emoções, né? Como é que eu me sinto, né, diante da realidade, não é? Como é que eu me sinto, não é? Como é que eu me percebo, não é, diante da realidade? Quais são as emoções, né, que vêm à tona, não é,
quando eu me deparo com determinada situação, com determinada pessoa, né? Então, diante dessa situação, né, de isolamento social, como é que eu me sinto? Né? Então, ter, né, essa compreensão, essa autopercepção é extremamente importante, né, para a gente poder lidar melhor, né, com as situações com as quais a gente se depara. Né? Essa autoconsciência, né, ela ajuda a reconhecer também as nossas limitações, né, e as nossas potencialidades, as nossas forças, né, o que é que a gente tem, não é, enquanto recurso psicológico, emocional, para dar conta, não é, de determinada situação. Né? Então, é a gente olhar para a gente e perceber quais são os nossos limites, né? O que é limitação para a gente, né? O que é que me caracteriza enquanto um ser de potência, enquanto um ser, né, de força para lidar. Eu tenho, né, ou não, né, essa condição, né, de enfrentamento, né, de determinadas situações. Né? E isso a gente vai conseguindo perceber através desse movimento, né, de autoconsciência, né, de se olhar, né, de olhar para as suas próprias emoções. Né? Além disso, né, a autoconsciência, ela aumenta a confiança e a autoestima, né, mantendo aí uma atitude otimista e voltada para o crescimento. Né? Quando a gente se conhece, né, a gente se fortalece, né, mais, né, tem condição, né, de enfrentar de maneira mais tranquila a realidade. Né? A gente potencializa a nossa confiança, né? Mantém a nossa autoestima elevada, né? Se ela é baixa, a gente tem a condição aí, nesse processo, né? Também, né, elevar essa autoestima, né? Ressignificar o nosso olhar, né, a respeito de nós mesmos. Isso é extremamente importante na relação com os nossos alunos, né, quando eu, né, tenho confiança em mim mesmo, não é, quando eu tenho uma autoestima, não é, elevada, não é, eu tenho uma condição, né, de lidar melhor, não só comigo, mas também com as demais pessoas, né, mantendo sempre uma atitude de otimismo, né, e não de negatividade, né, de pessimismo, né, e voltada aí para o crescimento, né, eu sou muito mais motivada, né, eu sou muito, eu busco mais, não é, esse crescimento, né, quando eu reconheço que tenho limites, mas reconheço também que tenho potencial, né, para dar conta. Né? Se não tenho, eu vou buscar esses recursos, eu vou desenvolver, né? Eu vou construir. Né? Então, essa é uma competência socioemocional. Né? Uma outra competência, né, que também nos ajuda a lidar melhor com as situações do nosso dia a dia, com os desafios, né, com as mudanças, né, com todo um processo de adaptação que gera muita ansiedade, não é? É a autorregulação, né? Ou a autogestão, como vocês também vão encontrar. Né? Essa competência, né, se refere ao gerenciamento apropriado das emoções, né? Potencializando as emoções positivas, né, e minimizando as emoções negativas. Tá? Então, autorregulação é isso, é você ir se automonitorando, né, na relação com as situações. Né, que você se depara com os desafios, né, que você se depara cotidianamente, você ir, né, se automonitorando, né, não fazendo, né, de uma coisinha desse tamanho, né, pequenininha, algo grande, né, e também não fazendo de algo extremamente, não é, relevante uma coisa sem nenhuma relevância, né, então a gente precisa ir aí, não é, regulando as nossas emoções, não é? Aprendendo a pensar, não é, de forma mais positiva, a estimular
ideias, não é? E emoções mais positivas e minimizar as emoções negativas, né? Então, essa competência, não é? Ela é extremamente importante para a gente, né, diminuir aí muito esse nível de ansiedade, né, esse nível de estresse, né, você está se autorregulando-se também, né, que aí essa autorregulação pressupõe também aí um autoconhecimento, né, uma autoconsciência. Então, veja que uma competência está muito interligada à outra. Nessa autorregulação, né, o que há? Diminui muito a impulsividade, né, quando você desenvolve essa competência, você deixa de ser mais impulsivo, né? Então, você é menos impulsivo, né? Você pondera mais, você analisa mais as questões, né, os desafios, as situações que se colocam, né? Você não age de maneira impulsiva, né? O indivíduo que age de maneira impulsiva, ele não tem desenvolvido essa competência de autorregulação, né? As coisas acontecem, ele faz e depois ele para pensar, né? E às vezes já é tarde. Então, é importante, não é? Essa competência, porque ela vai diminuir a impulsividade, gerando atitudes mais adequadas aos objetivos que você quer alcançar, né? Então, você vai ser mais ponderado, né? Algumas palavrinhas que têm a ver com essa autorregulação é determinação, né? O indivíduo que é autorregulado, né? Que gere, né? Apropriadamente, né, de forma equilibrada as emoções, ele tem determinação, ele tem organização, ele tem foco, isso possibilita, não é, esse foco, essa concentração, essa persistência, não é, que eu acho que é um dado importante, principalmente nas relações com as pessoas, né, do professor com os alunos. Nós, às vezes, né, e na maioria das vezes, precisamos ser muito persistentes, não se muda, né, atitudes, né, não se ressignifica emoções de uma hora para outra. Então, nós precisamos ser persistentes. Não vai ser numa palestra, numa escuta, né, sobre essa temática que a gente vai, né, conseguir fazer essas mudanças de maneira, assim, automática. Uma outra competência aí, né, que a gente lança a mão, que é um recurso extremamente importante, né, para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional, né, é a consciência social, né, que são os relacionamentos sociais, né? A capacidade para a gente perceber e compreender as emoções das outras pessoas, né? Então, nós temos, né, essa autoconsciência, né? Que é essa capacidade da gente se perceber e perceber as nossas emoções e compreender as nossas emoções. Nós temos também a consciência social, que é essa capacidade da gente perceber e compreender as emoções das outras pessoas, né? Isso é uma competência, né, socioemocional extremamente importante, né, para quem lida com pessoas, né? Então, a nossa profissão, né, de pedagogo é uma profissão que requer muito dessa consciência social, né, do desenvolvimento dessa competência, né, da gente perceber e compreender as emoções das outras pessoas, né? Estar atento, ser sensível, né, a essas emoções, né, que o outro nos apresenta, né? Então, isso é um fio, né, condutor aí na nossa relação com as outras pessoas. Essa capacidade, ela é representada pela empatia, né? Uma palavra que a gente volta e meia está escutando, né? Então, a empatia, né, é essa capacidade, né, de compreender e ser sensível aos sentimentos, pensamentos e situações alheias, né? A gente diz muito, é fazer esse movimento, né, de sair do nosso lugar,
né, e compreender, não é, a maneira de pensar, não é, a maneira de sentir do outro, não é? Então, e essa é uma capacidade aí que está dentro, não é? Essa é uma habilidade que está dentro dessa competência que nós estamos, né, que é colocada como consciência social, né? Então, a empatia, eu preciso empatizar, eu preciso compreender, eu preciso ser sensível. Isso também não é algo que você consegue do dia para a noite, mas no exercício constante, não é, desse esforço, né, que a gente faz, não é, na escuta, não é? É uma escuta que a gente precisa fazer, né? Eu acho que na consciência social, né, quando a gente quer realmente empatizar, não é, com o outro, a gente precisa fazer uma escuta sensível, né? Uma escuta verdadeira, uma escuta autêntica. Eu preciso parar, né, para escutar o meu aluno. Eu preciso parar para escutar verdadeiramente, de forma autêntica, né, sintonizada com o funcionário, né, da minha equipe, né, com aquele agente da minha equipe, né? Então, enquanto gestor, então eu preciso, né, fazer esse movimento, né, de escuta, né, atenta, sensível, né, verdadeira, né? Às vezes a gente, na relação com o outro, a gente quer mais falar do que escutar, né? Mas a gente precisa saber, né, esse momento também de fazer essa escuta, que é extremamente importante para as relações interpessoais, né, para que elas aconteçam, né, de forma harmoniosa, sem grandes conflitos, né? Eu digo sem grandes conflitos, porque conflitos sempre vão existir, né? Mas a gente pode dirimir muito, né, desses conflitos quando a gente, né, faz o exercício, né, faz o esforço de colocar em prática, não é, essa empatia, né? Porque, e aí eu digo colocar em prática mesmo, porque a gente não, embora a gente possa, né, ler, estudar sobre empatia, né, mas elas são muito mais significativas quando a gente vivencia, né? Então, ler, né, estudar, né, escutar uma palestra não é suficiente, né, para a gente poder realmente internalizar, não é, e se apropriar, né, dessa capacidade. Também, né, a consciência social, ela ajuda a criar laços, né, entre as pessoas, né, de forma significativa, né, positiva e tranquila, relações, né, de produtividade, de crescimento, né, tanto para nós como para o outro. Além disso, ela contribui, não é, essa consciência social para relacionamentos saudáveis, né? Então, quando a gente desenvolve essa competência, né, ela possibilita aí a gente estabelecer relacionamentos saudáveis, né? Não doentios, não patológicos, né? Estimulando aí a cooperação, né, quando a gente sabe realmente, né, fazer essa escuta sensível, né, empatizar, a gente tem a possibilidade, né, de estimular aí a cooperação, né, dos nossos alunos. Então, eles estão percebendo que estão sendo, né, ouvidos, né, escutados verdadeiramente, né, autenticamente, né, não é aquela escuta que entra pelo ouvido e sai por outro, né? Então, e isso estimula a cooperação, estimula a participação, né? Também contribui para a comunicação clara e respeitosa, né? Então, desenvolver essa competência da consciência social, ela também ajuda na comunicação, né? Um elemento aí, uma habilidade que nós precisamos, né, ainda desenvolver e muito, né? Essa comunicação clara, né, essa comunicação respeitosa para com o outro, né? Ser assertivo, né, na nossa fala, né? Saber dizer o que tem que ser dito,
não é? Sem invadir o espaço do outro, né? E sem deixar ser invadido, né? Aprender nesse exercício, né, de assertividade, aprender a dizer não, né? Porque esse é algo também que nos ajuda muito, né? Na nossa saúde mental, né? Eu acho que muitas das nossas ansiedades, né, das nossas dificuldades no campo emocional, também vem dessa, né, dessa dificuldade que a gente tem, né, de dizer não, né, e sair pegando tudo que aparece pela frente, né, sem estabelecer limites, nem critérios, né, nem seleção. Tomada de decisão responsável, isso é outra competência também do âmbito socioemocional que nos ajuda, né, não só nas relações, né, com as pessoas, né, com o nosso contexto, né, profissional, né, capacidade aí de identificar problemas, né, refletir sobre as situações, né, e solucionar os problemas, né. Tomada de decisão responsável, né? Eu assumo as consequências das minhas atitudes, né? Das minhas condutas, né? Também faz parte aí, né? Dessa tomada de decisão responsável. Eu sou responsável, né? Eu tenho essa maturidade, né? Então, essa é uma competência que prepara, né? Para a gente avaliar consequências, né, das nossas atitudes, né, das nossas condutas e fazer escolhas construtivas, né, então, e optar aí, né, por alternativas, por caminhos que sejam os mais salutares, né, que sejam os menos danosos, né, para nós, né, não só enquanto profissionais, né, nos resguardando e também resguardando o outro, né. Essa tomada de decisão, ela precisa também, né, responsável, precisa ser uma tomada de decisão ética, né, precisa ser uma tomada de decisão democrática, né, dentro do contexto das relações sociais, né, a gente que lida, né, com um grupo de pessoas, então, fazer, né, desenvolver, né, essa competência socioemocional é extremamente importante, tá? Então, não só como professor, mas também como gestor. E aí, para a gente encerrar, não é? Eu entendo, né, que assim como os alunos, né, necessitam desenvolver sua autonomia, né, encontrar resoluções para os mais diversos problemas, né, sendo empáticos, né, que a gente já falou aí, dessas competências, dessas habilidades, e desenvolvendo o equilíbrio emocional em diferentes situações, né, buscando a autorregulação, o professor também precisa, né, exercer e aperfeiçoar esses requisitos. Acho que esse é um movimento, né, extremamente importante, não só nesse momento, né, não só nesse momento, né, de pandemia, de isolamento social, né, mas mesmo e também na retomada, né, das aulas presenciais, né, do nosso cotidiano, né, nós precisamos sim, né, enquanto profissionais, né, da área da educação, enquanto pedagogos, né, nós precisamos exercer e aperfeiçoar todos esses requisitos, todas essas competências, né, pois só assim a gente conseguirá, né, nós conseguiremos auxiliar nosso aluno, né, no processo educacional, que visa não apenas, né, o cognitivo, como também o emocional, e aí que deve encaminhar lado a lado. E foi isso. A gente preparou. Obrigada, Niédia, por sua contribuição. Nada. E aí... Eita, parou, Eliana. Ficou parado para vocês, minha gente? De fato, Não, Eliana, professora, para mim tá normal. Para mim, ela parou.
tecnologias à educação, ao voltando. fazer Voltou. Parou de novo. Acho que a internet dela né? tá igual ontem. Olá, Eliana Oi? parou, Eliana. Tinha parado a sua fala. Você ficou parada. Foi? Foi. É, Pronto, agora tá voltou. ok? A internet, né? A internet. Então, bem, obrigada, Niede, por sua fala, certo? Ok. Agora, nós vamos abrir para perguntas, comentários, certo? Vocês podem colocar pelo chat, e aí a gente vai né, tecendo as considerações e fazendo as perguntas aos professores, né? De antemão, eu penso que Paulo Jorge nos deixa uma grande reflexão, né, na fala dele, quando diz que as questões tecnológicas, elas já existem, né, há algum tempo, porque nós não podemos apenas colocar tecnologia com a utilização do computador, da mídia, mas tecnologia é muito mais do que isso, né? E aí a grande reflexão de Paulo Jorge, em que esta tecnologia vai ajudar, não é, a fortalecer os processos de ensino-aprendizagem. Se a gente pensa que esse pedagogo, essa pedagoga, tem como principal função pensar formas, né, de aproximar esse conhecimento sistemático dos alunos, né? Então, a tecnologia aí vista desse ponto de vista, ela é um recurso que vem agregar, que ela vem melhorar, que ela vem otimizar a prática docente para aproximar cada vez mais esse aluno, essa equipe, das questões de aprendizagem, né? Como nos diz Libânio, né? A escola, ela é espaço de aprendizagens, tanto docente como discente. Então, os sujeitos, os professores, os educadores, eles aprendem nesse chão da escola. E é função desse pedagogo também, né, trazer para dentro desse espaço educativo momentos de formação que se discuta esse uso da tecnologia, né? Trazendo a fala de Niédia, função também desse pedagogo não só se trabalhar nessa questão da inteligência emocional, mas cuidar do aluno nessa perspectiva, mas também promover esse processo de cuidado de sua equipe, né? Momentos que fortaleçam essa equipe, também é sua função isso, como quem está à frente, né, desse processo educativo. Então, a partir dessas duas belíssimas contribuições, a gente vai abrir agora para considerações e perguntas, tá certo? Vamos ver lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. E Wilson. antes que eu me esqueça, Sim, essa aula está bem demorada. Está, Sara. Foi porque foram 2 professores falando, não foi? Geralmente você só tem um por noite, hoje foram 2. Então, Sim. vamos lá. A Armélia agradece, os professores trouxe um tema muito importante no tocante ao nosso emocional em relação à fala de Niédia. Wilson, obrigado pelas contribuições, Niédia. Gostaria de destacar a consciência social. Por vezes acontece que temos melhor lidado com essa competência no trato com pessoas do nosso entorno social mais amplo, mas temos dificuldades em lidar com o nosso núcleo social mais íntimo. Como percebe essa questão, Niédia? Realmente nós temos, eu não sei se eu posso falar, Eliana, agora. Pode sim, a gente vai, pode sim. Que realmente, não é? Nós temos dificuldades, e agora, nesse momento, né, de isolamento social, nós ficamos muito mais sensíveis, né, e passamos mais tempo próximos, não é? Dos nossos entes queridos, né, dos nossos familiares, e isso, né, nós não temos muito, não é, essa rotina, né? A nossa rotina passa algum tempo, né, com os familiares, mas sai, vai resolver suas coisas, vai trabalhar, e agora nós temos mais tempo, não é? E eu diria que esse tempo nós podemos qualificar, não é? Esse tempo, já que nós temos mais tempo, vamos aí parar mais para escutar os nossos
né, os nossos familiares, né, eu diria que também tem uma outra competência que a gente, que está aí também dentro, né, dessas competências, que é a questão da amabilidade, né, vamos ser gentis, né, dentro da nossa casa, com os nossos entes, né, para facilitar esse contato, não é, com as pessoas, já que nós passamos mais tempo. Eu acho que é fazer aí, né, dessa situação, não é, uma oportunidade da gente exercer, não é, a nossa, não é, exercitar a nossa escuta sensível, né? Eu acho que está mais aberto para os nossos filhos escutar mais, né? Que às vezes a gente não tem tempo de tanta correria, né? Então, diga. Eu acho que a gente poderia também colocar em pauta a questão da empatia, né? Uhum. De se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, né? Uhum. E aí esse exercício, né, a gente pode estar fazendo aí dentro da nossa casa, né, como isso coloca, a gente lida talvez até um pouco melhor, né, com esse externo, mas nesse momento mesmo agora, né, de isolamento social, nós temos algumas dificuldades sim, porque o nosso contato é mais frequente, né, nós estamos, né, com mais intensidade, né, dentro desse contexto familiar, não é? Então, nós precisamos fazer esse exercício. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente estar trabalhando aí, não é? Desenvolvendo aí essa competência, né? Essa competência não só da consciência social, né? Da empatia, mas também da escuta sensível, né? Com relação a esse contexto. A pergunta de Marcone, tanto para Niedja como para Paulo Jorge. Vamos lá de Paulo Jorge. Será que nós, educadores, não estamos resistentes à tecnologia na educação, professor Paulo Jorge? Paulo? Teu microfone está fechado. Paulo, teu microfone está fechado. Ele está tentando. Pronto. Agora, estão me escutando? Sim. É porque o meu computador já trabalhou tanto nessa perspectiva de ensino remoto que eu não tenho tanta resistência mais, viu? Porque esses 2 meses têm nos provocado bastante. Mas faz sentido o que o professor Marcone apresenta. Abraço para o professor Marcone, né? Que tem nos ajudado aí bastante também em outras perspectivas. Mas é verdade. Já existe, como que de forma crônica, uma dificuldade que nós seres humanos temos de nos adaptarmos às realidades que nos apresentam, enfim, de enfrentarmos desafios tantos para dialogarmos com o novo. Tratando-se do aspecto tecnológico, das tecnologias, não é? Historicamente também há uma resistência comprovada. E se nós, com um olhar assim bem verdadeiro para conosco mesmo, fizermos uma autoanálise, nós vamos ver que muitas vezes nós também fomos resistentes num ou no outro momento, pensando no trabalho que vai se intensificar, na exigência que vai ser, e talvez não vai conseguir, se vai dar mais trabalho, quando que, na verdade, vai otimizar, etc. e tal. São muitos os ganhos. Mas, resumindo, dizer que sim, o professor tem ainda muita resistência. E como se não bastasse a resistência, que já é como que natural, digamos assim, ou mínima, ela tem se intensificado mais ainda nesse processo, nesse período, por conta de diversos outros fatores, como talvez alguém está colocando aí no chat, né? O Alan parece, o aluno. Ele está dizendo, é verdade, nós estamos num momento de incerteza, nós estamos em um momento que o nosso psicológico, talvez Niedja possa colaborar mais, fica muito fragmentado, frágil, né? Daí a importância de trabalhar essas questões socioemocionais, essas competências. Nós estamos em um momento que não sabemos como vai ser o amanhã, nós estamos com pessoas, muitas vezes, dentro da nossa casa, correndo risco, que já contraíram vírus. Então, assim, é uma série de fatores que termina pesando sobre a gente, além dessa outra exigência que nos é feita para abraçarmos e trabalharmos com essas tecnologias. Ora, se a gente já tinha uma certa
vamos dizer assim, resistência, com essa carga de fatores, essa resistência parece que aumenta, porque tende, inclusive, a ser um peso a mais, já que hoje, na faculdade, no trabalho, na escola particular, na escola privada, no mestrado, no doutorado, na igreja, onde quer que eu estiver, vou ter que estar trabalhando com as tecnologias. Então, não sei se dá para entender, a resistência parece que vai assumindo uma perspectiva assim mais forte, vai ficando mais densa, haja vista essa série de fatores que é verdade, nós estamos inseridos, mas assim, anima-nos o que Nied já falou há pouco, né? Tratando-se das competências, essa capacidade da empatia, não é? Da consciência social. Nós não podemos desconsiderar também essa perspectiva de colocarmos no lugar do outro, o outro colocar-se no nosso lugar, de modo que juntos possamos ir quebrando as resistências, que talvez não vai ser de um dia para a noite, mas com o tempo, se colocando no lugar e se vendo que todos nós somos, na verdade, aprendizes. Aprendemos uma coisa ou outra nova na educação, tratando-se dos meios e recursos tecnológicos, aprendemos a nos dar com estas habilidades e competências socioemocionais. Eu acho que não tem vergonha da nossa parte de olhar para a gente mesmo, admitir que precisamos dar passos, e aí reconhecer e buscar dar passos, né? Mas existe sim, Marconi, resistências ainda, e ultimamente elas estão ficando maiores e mais fortes. Eu queria só pontuar, né, na tua fala, Paulo, que mesmo havendo essa resistência, né, eu acho que esse momento também nos aproxima mais ainda das tecnologias, porque pelo isolamento social, nós precisamos manter contato, né, com as pessoas. Não podemos, né, nós estamos distantes fisicamente, né, mas nós podemos manter esse contato através dessas tecnologias. Então, é aquela fala de Sara, ela é nossa aliada. Né? Então, eu acho que nesse momento, né, a tecnologia, por mais resistência que a gente demonstre, não é? Esse momento tem também nos possibilitado, né, nos aproximarmos mais dela, porque nós precisamos dela para manter o contato social, né, com as pessoas, né, com os nossos entes queridos. Interessante, eu penso que essa necessidade que nos é apresentada de fazermos contato com os outros pode ajudar a ir diminuindo essa resistência, né? O que seria, por exemplo, se a gente não tivesse fazendo uso dessas ferramentas aqui agora, por exemplo, né? Sim, enfim, sim. E mataríamos nossas saudades, né? Estou com saudade de todos os alunos aí, hein? Exato. Ainda, professor Marconi, Niédia, faz a seguinte pergunta a você. Me parece que, com a tecnologia, nós perdemos a capacidade de ser gente, ser pessoa. Será que, com essa pandemia, nós iremos reaprender a sermos humanos? Acredito que sim, não é? Eu acho que, como nós estamos dentro desse contexto, não é? Nós temos uma tendência, né, a olharmos para um pouco dessa perda, não é? Desse caráter humano, não é? Mas por isso que eu digo, né, da importância, né, da gente ainda manter esse contato através das tecnologias, porque nos alivia, não é? No sentido de nos alivia emocionalmente, não é? Porque nós conseguimos ainda manter esse contato, não podemos, nós temos uma sociedade, uma cultura do toque, né? Uma cultura do abraço, do beijo, do estar junto, e aí não ter isso, né? É extremamente difícil, né, para nós que somos seres sociais, né? Mas eu entendo, né, também, professor, que nós temos como, né, esse é um momento, né, ele é transitório, ele vai passar, e mesmo, né, depois nós temos sim, né, como resgatar, né, muito dessa humanidade, porque ela não foi perdida, né,
ela foi diminuída um pouco nesse aspecto, né, das relações sociais. Nos fragiliza, né? Vai levar tempo para a gente retomar, vai. A gente não sabe ainda como é que a gente vai funcionar, não é? A gente ainda não tem muita essa noção, né, de como, na retomada, não é? Né, no encontro, como é que isso vai realmente acontecer, como é que nós vamos nos sentir, não é? Mas eu acredito que nós vamos estabelecer, não é? Dar continuidade, não é? À formação, né, da nossa humanidade, né? Então, é um pouco por aí que eu penso. Sara, muito obrigada a todos vocês. Arrasamos nas apresentações de hoje e nos demos muito bem. Feliz Dia do Pedagogo para todos nós. Parabéns, Sara. Muito obrigada, gente! E agora, só posso sair dessa conversa? Aí, só se você quiser, Sara, mas a gente ainda não terminou, não. Falta um pouquinho, tá certo? Aline, agradeço aos dois palestrantes, muito ricas discussões, e nos reforça que o pedagogo precisa estar se moldando e buscando caminhos para que os estudantes aprendam significativamente, ressaltando principalmente a realidade de cada um. Isso mesmo, Aline, muito bem. Alan, professor Paulo Jorge, estamos vivendo em um momento nunca visto antes. Diante de toda essa situação, o senhor acredita que, quando tudo isso acabar, os alunos voltarão mais ansiosos para as aulas? Certamente, porque existe um fator, como Nied há pouco falava, né, cultural e bastante assim intrínseco à nossa natureza, que é do contato, que é do estar perto, do sentir, de sorrir junto e construir junto fisicamente, que hoje nós estamos sendo privados. Então, certamente, quando voltarmos, se Deus quiser, no dia que nós não sabemos ainda, estaremos certamente com mais gás, com mais vontade de se abraçar, de construir junto e de realizar aquelas parcerias que hoje já existem, que se efetivam à distância, é verdade, mas de forma mais, quem sabe, prazerosa, por estarmos juntos, rindo juntos, e sendo capazes. Eita, Paulo Jorge caiu, saiu. Foi, caiu. Mas eu acredito que ele vai retornar. Vai retornar. O professor Marconi agradece a fala de Niédia. Deixa eu ver aqui. Uma ex-aluna nossa, egressa do curso, Laura, ela fez um comentário aqui, deixa eu perguntar, deixa eu procurar. Enquanto Paulo Jorge volta. Sim, eu queria pegar essa fala. Sim, pode continuar, sim. De voltarmos, né, mais ansiosos. Pode ser, isso vai se diferenciar muito de pessoa para pessoa, sabe? Eu vejo que, se não forem feitas, não é? Se não forem tomadas atitudes, mesmo que sejam atitudes pessoais, né, de aliviar muito dessa tensão, dessa ansiedade, né? Nesse momento, né, há a possibilidade, né, e as pesquisas vêm demonstrando, né, de o sujeito apresentar alguns transtornos, né, desenvolver alguns transtornos, né, pode vir realmente com um potencial maior, né, com mais ansiedade, mas eu entendo que esse momento, né, é um momento que nós precisamos nos cuidar, né, nos cuidar nesse sentido, né, de manter esse contato, né, eu acho que é um elemento importante, né, da nossa natureza social, né, a gente manter ainda esse contato com as pessoas, né, também não ficar alimentando, né, sentimentos negativistas, né, eu acho que um elemento também importante, não é você não ficar o tempo todo também nas mídias, né, escutando determinadas informações, às vezes que não são verdadeiras, não é? São falsas, né? E que não nos ajudam, né, nesse momento, não é? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma predisposição maior, né, à ansiedade, ou que já tenha algum transtorno, né, no campo
específico, né, algum transtorno de ansiedade, isso não são, né, pelo menos escutar, ficar o tempo todinho, né, escutando TV, os noticiários. Então, faz uma seleção, vê o que é importante para você nesse momento, né, e deixa as outras coisas, para um pouco, porque isso, né, não ajuda, né, pelo contrário, potencializa muito, né, da nossa ansiedade. Então, acho que algumas orientações, não é, algumas atitudes que nós podemos tomar nesse momento, até para ir dirimindo mais, né, dessa ansiedade e o pós-pandemia não ser, né, tão danoso, né, psicologicamente, emocionalmente, para todos nós. Paulo voltou. Votou? Voltou. Pronto, Paulo. Pronto, eu votei pelo telefone, porque travou o meu computador aqui. Não sei se minha resposta, vocês acompanharam algum pedaço dela ou não. Sim. Tá ótimo agora. Ó, pronto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Paulo Jorge, o Wilson pergunta, muito boa, faz uma colocação, muito boas suas colocações. O desafio é ultrapassarmos o entendimento de que as tecnologias são apenas ferramentas a serem utilizadas sem que modifiquemos nosso fazer docente, nosso fazer discente. Beleza, é isso mesmo, professor Wilson. Ou a tecnologia está a serviço, corroborando, né, para práticas docente, discente, né, para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, ou a gente não compreende bem o significado. E é essa a intenção de quando estudamos, de quando trocamos algumas ideias, de quando estamos nesse processo de formação, como muitos alunos se encontram, né? Otimizar sempre a prática, e se esses recursos nos ajudam e tendem a ajudar, vamos fazer uso deles, né? É isso aí. Eu acho que é válido um registro aqui, né? Parabéns. Sim. Eu falava no início da nossa apresentação que eu sou pedagogo, feliz demais, e muitos de vocês nos ajudaram, né, nessa formação acadêmica inicial. E os professores é o professor Wilson, também pedagogo, né, que é um dos professores assim que se destacava, né, pelo fato de utilizar de forma pedagógica, né, correta também, os recursos digitais tecnológicos disponíveis, né? Então, ao Wilson, pedagogo, também esse registro, nossos parabéns, e estamos juntos aí. Joyce parabeniza os palestrantes, foi bem proveitosas as colocações. Mônica Maria, parabéns aos palestrantes, cada vez está claro que estamos em constante aprendizagem, por isso compreendo que não estamos prontos, porém isso não quer dizer que não estamos preparados. No entanto, deveremos aprender a improvisar e, no nosso caso, reinventarmos. Ok. Matheus Henrique. Eu acredito que a fala de Matheus já foi contemplada quando coloca que, após a pandemia, as ferramentas que agora utilizamos vão ser deixadas de lado. Eu acredito que você já fez essa reflexão, não quer colocar? Pois é, nós não podemos deixá-las de lado, não, né? Ao contrário, já que eu penso que esta fase de pandemia e essas exigências que nos são apresentadas a curto prazo, né? Mesmo que às vezes sendo muito pesado para nós, mas está nos fazendo aprender e dialogar mais ainda com tais ferramentas. Então, eu penso que nós estamos, sim, aprendendo a nos dar de forma mais harmoniosamente, de forma mais harmônica com esses recursos, e só tendemos a ganhar para continuar a nossa prática pedagógica, né? Em perspectivas tantas que hoje são tidas como atuais e que favorecem o processo de ensino-aprendizagem, não é? Tratando-se do ensino híbrido, da personalização do ensino, da otimização dos espaços escolares, enfim. Só tendemos a ganhar. Eu acho que vale uma ressalva aqui também, né? Nós, alunos, professores, funcionários da SES, nossas práticas pedagógicas já se davam também por meio desses recursos tecnológicos digitais que nós temos a nosso favor, né? Acontece que agora ampliou-se o uso dessas ferramentas, mas, na verdade, nós já caminhávamos dialogando com essas
possibilidades tantas que os Estados recursos nos oferecem, né? Estamos aí, eu acho que no bom caminho, e caminhando enquanto instituição, turma, cursos de pedagogia, licenciaturas outras, enfim. Temos caminhado de forma bem satisfatória, eu acredito. Isso. Obrigado, professor Paulo. Matheus agradece. Mary Kelme coloca que as falas foram extremamente pertinentes para o momento que nós estamos vivendo. Mais alguma colocação ao público? Então, só para finalizar, é isso, são as palavras finais. Yuri, vamos acabar as colocações por Yuri. Diante dessa situação que nos encontramos, nos vem a compreensão de que sempre necessitamos estar fora do comodismo e cientes que o mundo é inconstante. Estamos aprendendo a lidar com as tecnologias ainda mais e nos cuidar psicologicamente também. Grato pelas palavras. Obrigada, Yuri. É isso. Agora, Paulo Jorge pode fazer as considerações finais, Nédia também, né, para realizar os nossos agradecimentos finais também. Mas é isso, como o Yuri falava, estamos todos aprendendo. E é isso, Yuri, enquanto se há vida, enquanto estamos em caminhada, estamos em formação e estamos na condição de aprendentes, de aprendizes, de alunos. Então, nessa perspectiva, hoje certamente aprendemos um pouco, trocamos algumas ideias, né, saímos mais enriquecidos e fervorosos, né, do nosso trabalho de formação enquanto docentes, vocês nesse processo de formação, nós também que permanecemos em perspectiva de formação continuada, acreditando sim que a educação se faz dessa forma também, né? Nos altos, nos baixos, nos desafios, nos provocando e provocações que fazem com que nós sejamos melhores, porque nossas práticas sejam mais ricas em significado e que os processos de ensino-aprendizagem aconteçam da melhor forma possível. Estamos juntos, caminhemos juntos, agradecer a todos aí pela paciência, pela escuta, pela empatia desenvolvida e dizer que o caminho apenas foi aberto, né? Vamos desvendando, vamos dando novos passos, vamos discutindo e fazendo a beleza também do ser pedagogo, do ser pedagoga no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Contem comigo, eu conto com vocês, abraço, Deus cuide de todos nós, nos abençoe, saúde e paz para todos. Protejam-se, cuidem-se. Obrigada, Paulo Jorge. Niedja? Também, né, dizer que, de forma bem breve, né, a nossa profissão, né, de pedagogo, né, de pedagoga, é uma profissão de desafios, né, e desafios eu gosto de dizer muito para as minhas alunas, né, desafio a gente não olha para ele e diz, eita, olha o desafio, né, então a gente olha para o desafio e vai em busca de alternativas para a superação, né, desses desafios. Então é isso. Educar, não é? Ser pedagogo, ser pedagoga é lidar com os desafios, não é? Lidar constantemente com os desafios, né? Na perspectiva da superação, não é? E dizer que se cuidem, né? Fiquem em casa, não é? Cuidem dos seus familiares e de vocês, não é? Fisicamente e mentalmente. Cheiro no coração. Isso. Então, nós agradecemos em nome do curso, né, da reitoria, aos professores Niedja e Paulo Jorge por brilhantes colocações, né, que certamente fortaleceram esse momento, né, e também o nosso processo formativo. Nós somos cientes que somos seres inacabados, né, e essa busca constante, essa discussão constante, ela nos ajuda, né, a nos constituirmos professores, professoras, pedagogos, pedagogas. Então, obrigada à participação de todos os alunos e alunas do curso de pedagogia, ao professor Wilson, ao professor Tiago, né, que estão conosco aí desde o princípio, e desejar um finalzinho de noite do pedagogo e da pedagoga. Aos alunos que estão no primeiro período, esse é o primeiro de muitos, e nós esperamos que as próximas discussões, né, no dia do pedagogo,
pedagogo, elas sejam todas presenciais, para que a gente possa fazer uma semana de fato, como nós tínhamos planejado inicialmente. Então, muito obrigada a todos e todas, e uma boa noite. Cheiro. Boa noite Cheiro, para tchau. todos vocês. Boa noite, Boa tchau. noite. Principalmente para os Tchau. Boa noite, pedagogos.